Nesse vídeo eu gostaria de trazer um pequeno exercício sobre raciocínio crítico em algumas reportagens que a gente verifica em jornais. Essa reportagem ela é do dia 23 de setembro de 2015, no Diário do Nordeste. Era um caderno de economia e falava sobre a inflação que estava ocorrendo em 2015. Então, de cara a gente já vê, eu destaquei aqui uma passagem que conversa sobre as passagens aéreas após serem responsáveis pela principal queda de preços em agosto, caiu quase 25%, voltaram a subir em setembro e registraram alta de 8,99% em reflexo ao aumento do dólar. Ele tá assim porque essa é a foto mesmo do jornal. Em reflexo ao aumento do dólar, então quer dizer que caiu em agosto 25%, mas subiu 9% por causa do dólar. E não mostra nenhum gráfico com relação ao dólar naquela página. Porém, se nós voltarmos à página 1, aparecia o seguinte gráfico aqui nesse jornal. Isso aqui é de outra reportagem, porém do mesmo caderno de economia. Então quer dizer que em setembro houve alta do dólar. Bom, realmente aqui tem, estava 3,98 cotado na época, dia 21 de setembro. Em agosto, então, houve uma alta ou uma queda que não aparece aqui. Houve alta da passagem aérea em reflexo ao dólar. Sim, setembro realmente aumentou, mas agosto não houve esse aumento todo ou essa queda toda de 25%. Então há que se investigar o que ocorreu aqui no meio. Porém, outra coisa que eu chamo a atenção nesse gráfico aqui é o seguinte: veja o espaçamento de escala. Eles estão igualmente espaçados entre janeiro e junho. Aqui então um intervalo de 5 meses, né? Então, e aí aqui de junho para 21 de setembro, um intervalo então agora já de pouco menos de 3 meses, já não condiz com o mesmo espaçamento. E aqui de 21 de setembro para 22 de setembro, com o espaçamento exatamente igual ao dado para 5 meses aqui representando um dia. Isso aqui quer dizer que estamos estáveis agora? Era essa a ideia? Então tem dois pontos aqui a serem investigados: qual que era a intenção desse gráfico e o que realmente, ou qual é realmente a cotação de agosto de 2015. Mas pelo visto aqui há apenas uma interpolação aqui, uma linearidade aqui, que não é o que representa a realidade. Porém há que se investigar. Continuando no assunto inflação, então o jornal coloca quais eram ou quais são os principais componentes da inflação naquele período na cidade de Fortaleza. E ele coloca como sendo o mamão o item que mais aumentou naquele mês de setembro, seguido da passagem aérea. E aí a passagem aérea ele já atribuiu ao dólar, e a gente já viu que não é exatamente assim. Subiu o dólar, a passagem sobe, caiu o dólar, a passagem cai. Não funciona dessa maneira. E os principais componentes para declínio da inflação. Veja que a cebola caiu 20%. Então, o que ele coloca aqui? Que a maior alta e que impulsionou a inflação em Fortaleza na primeira quinzena de setembro foi registrada nos preços do mamão, que encareceram 9,21%. Ou seja, dando a entender que é o mamão o culpado da inflação em Fortaleza. Dado isso, eu fui verificar na estrutura de ponderação do IPCA, direto no site do IBGE, como é que é composta a inflação em Fortaleza. E encontrei aqui
diversos itens, inclusive aqui o tomate, a cebola, que foram itens que contribuíram para o declínio ou que contribuiriam para o declínio da inflação. E aqui a gente tem o peso dele percentualmente no IPCA. O tomate tem 0,22% de peso no IPCA, a cebola um pouquinho menos, 0,12%. E onde é que está o tal do mamão? Achei ele aqui. O mamão ele tem um peso de 0,08%. Então a pergunta que fica é: como um item que pesa só 0,08% na ponderação da estrutura da inflação pode ser a responsável pela inflação? Temos aqui algum problema. Então eu decidi fazer ou criar aqui um índicezinho para comparação, levando em consideração o quanto o item subiu e o quanto é o peso dele, ponderado aqui pela lista do IBGE. E se eu multiplicar a alta dele de 9,21% pelo peso dele, que é 0,08, eu tenho um índicezinho aqui de 0,737. Não sei qual é a dimensão aqui desse índice, é só um índice criado para que a gente possa comparar item com item de acordo ou de uma forma justa. A pergunta 2 é: por que a farinha de mandioca com 6,68 no aumento da inflação, né, do mesmo período, só que esta com peso de 0,317 no índice, se eu fizer a mesma multiplicação que fiz para o mamão, esse índice dá 2,12, um impacto quase 3 vezes maior. A farinha não foi citada na reportagem. Por que o mamão foi citado? Pergunta 3. E o tomate, que teve o impacto de 14% negativo de declínio, e se eu multiplicar pelo peso dele, que é 0,228, tem um impacto de menos 3,25. Só o impacto do tomate anularia a farinha de mandioca e o mamão. E por que o tomate não foi citado? Por que a reportagem não fala sobre o benefício de o tomate ter reduzido o preço para compor uma inflação um pouco mais baixa? Esse é o primeiro exercício. Se a gente for recordar, alguns meses antes desta reportagem, aqui no mês de maio, a reportagem é do mês de setembro, o tomate é colocado como vilão da inflação de novo. Então, em 2013 houve um grande alvoroço na mídia dizendo que o tomate era o grande vilão da inflação e por aí vai. Bom, a gente sabe que não é exatamente o que aconteceu. E eu decidi criar aqui esse índice de impacto na inflação. E eu peguei o tomate com um peso no IPCA de 0,228 e qual foi o aumento dele no respectivo ano. E o impacto do tomate, que naquele ano deu 50% de aumento, o impacto foi de 11,4%. Se eu pegar a gasolina, que teve um aumento menor, de 17%, só que se eu ponderar a gasolina com o peso dela no IPCA, o peso é de 3,8%. Então o impacto da gasolina na inflação é muito maior do que o do tomate, de 64%. A energia elétrica, com peso de 2,7%, mais de 10 vezes o peso do tomate, teve um aumento de 50% e está com um impacto de 135%. Ou seja, merece uma reportagem aqui na energia elétrica, né, que deve ter tido na época também alguma reportagem, mas este sim teve um impacto bem sério na vida do cidadão e das indústrias também. Aí segue a linha com o GLP, também teve um aumento de 15%, um impacto de 22%, e até o pão francês, que
não se encontra em reportagem, tem um impacto muito maior do que o tomate, 1,5 quase. Se ele aumentou 10%, teve um impacto já também maior do que o tomate, o dito vilão, né? Então esse um pequeno exercício de raciocínio crítico feito sobre uma reportagem vista no jornal Diário do Nordeste,